Olá, vestibulando virtual! Hoje vamos voltar a um vídeo raiz, um vídeo de resumo e análise dos livros, hoje falando de um livro muito especial, Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Bora lá! Vamos começar falando então um pouquinho sobre o autor e o período dessa obra. Mia Couto é um autor moçambicano, nascido em 1955. Mia Couto é um apelido para Antônio Emílio Leite Couto. Então você já pode ter noção de que Mia Couto vai falar sobre sua terra natal, Moçambique, um país que também foi colônia portuguesa e conseguiu a sua independência em 1975. Mas espera lá, você se lembra onde fica o Moçambique? Como você pode perceber aqui neste mapa, Moçambique fica do lado oriental do continente africano, do lado leste do continente africano, bem pertinho de Madagascar, onde é banhado pelo Oceano Índico. E Mia Couto vai falar justamente sobre o período de independência, sobre o período do século XX no continente africano, sobre o século XX em Moçambique. Ele é um autor que ainda produz, é um autor que se mantém muito atual. O tema de Mia Couto vai ser principalmente a situação dos colonos na exploração de Moçambique, no período de independência de Moçambique, após a independência e confirmação de Moçambique como país. Ele vai falar sobre o racismo envolvido nessas relações de exploração, de independência entre portugueses e nativos africanos. E ele vai falar principalmente sobre a cultura do país, sobre a cultura colonial, sobre a cultura do período europeu ali de dominação e sobre a cultura dos nativos africanos, como ela se mantém, como ela está viva no país naquele momento de independência e até os dias de hoje. Ou seja, é um autor que vai relacionar muito as relações entre cultura, entre fé, renascimento, poesia, sonhos e simbologia, sem deixar de lado todo o realismo e a fantasia que estão envolvidas nessas questões. Então, ao mesmo tempo em que ele é um autor que vai tratar as personagens com muita realidade, ele é um autor que também vai estar muito envolvido com as questões oníricas, as questões de pensamento, as questões extra-homem. Vamos falar então agora sobre o resumo da obra. Terra Sonâmbula. Guarde bem essa frase, porque ela faz um resumão muito simples do que é Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula é um relato onírico sobre a vida em Moçambique no período do fim da Guerra Civil. Bom, Moçambique vai conquistar a sua independência por meio de luta armada em 1975. Entre 1975 e 1992, o país vai sofrer uma longa e sangrenta guerra civil. A guerra civil acontece porque existem diferentes visões políticas sobre a orientação que o país deve tomar após o movimento de independência. Então os diversos grupos que lutaram pela independência, eles vão acabar lutando entre si para definir quais os rumos do país agora. Dentro do livro Terra Sonâmbula vai ocorrer uma divisão temporal e que vai tratar justamente sobre esse período de guerra civil. A gente vai ter o presente, que vai ser mais ou menos ali no fim da Guerra Civil, quase nos anos 90, que vai falar sobre o Tuahir e o Muidinga. O Tuahir é um velho já que representa toda a tradição de Moçambique, toda a questão que já vem de Moçambique, que passou pelo período colonial, que passou pelo período de independência, período de guerra civil, e já tá lá cansado, já não vê muita esperança no futuro, então por isso que ele é um senhor já, que fica doente, magro, então fraco. E ao mesmo tempo a gente vai ter o Muidinga, que é um jovem, é um menino de lá na altura dos seus 10 anos, que vai representar o surgimento de um novo país a partir desse conflito da independência e da guerra civil. Então não quer dizer que vai ser um novo país bonito e maravilhoso. Não, o Muidinga ele representa todo o sofrimento que vem desse processo de independência, desse processo de guerra civil. Então ele é um menino muito marcado pela luta, muito marcado pelo sofrimento. E a gente vai ter também o tempo do passado, que vai representar o período da guerra civil no personagem de Kinzu. Kinzu, ele é um jovem, na altura de mais ou menos os seus 20 anos, que vai estar fazendo essa transição. O Kinzu, ele vai estar saindo da sua tribo, ele vai estar indo buscar novos horizontes, mas ao mesmo tempo ele vai estar sofrendo com a guerra civil. Então, enquanto você tem o passado representado por Tuahir, o período colonial, o período que já está consagrado, você vai ter o novo representado pelo Muidinga, que é a criança, que é
a inovação do país, mas entre esses dois você vai ter o Kinzu, que vai ser esse período de transição que a Guerra Civil representa. Por isso que o Kinzu ele está durante a Guerra Civil e ele vai estar representando essa transição. Agora vamos falar um pouquinho sobre o título do livro. Preste bastante atenção. Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula. Então vamos falar um pouquinho sobre a parte da Terra. A gente tem então a representação de que o autor vai estar muito ligado ao próprio país, à própria região de Moçambique, às suas concepções nativas, às suas concepções coloniais. Então geograficamente ele vai estar falando sobre a região de Moçambique. Mas ao mesmo tempo Sonâmbula vai trazer uma questão mais onírica, mais uma questão de sonho, uma questão de fora da realidade. Porque o sonâmbulo, ele está entre o dormindo e o entreacordado. Ele não tem a consciência ainda, mas ele tem os movimentos, ele tem a movimentação, ele tem a mudança. Então, ao mesmo tempo em que vai ser uma terra, a terra representando a realidade física que é Moçambique, o sonâmbula vai estar representando o estado em que ela se encontra, o estado em que a Terra se encontra, nessa transição entre a realidade e o sonho. Porque entre o sonho e a realidade você não tem muita certeza, você não tem muito perspectivas de futuro, você não tem muito essa questão de para onde vamos. Quando você já está acordado, não, você tem, olha, isso vai acontecer, isso não, isso é realidade, isso é sonho. Quando você está no estado de sonâmbulo, você não consegue fazer essa distinção. E Moçambique estava justamente nesse estado, em que ela não consegue distinguir qual é o seu futuro, qual é o seu papel, ele está em busca do seu papel. Então essa é uma terra sem rumo, uma terra sem sentido, um estado de oscilação de tempo, entre o passado, o presente, o futuro, uma mistura dos dois. Então terra sonâmbula tá aí. E vai ser principalmente a variação do real e do onírico. Então vai ser a variação entre o que é realidade e o que é sonho. Vamos falar agora que eu já dei uma introdução sobre a obra, sobre os acontecimentos desse livro maravilhoso. A gente vai ter então no foco presente o Tuahiri e o Muidinga, que é o velho e a criança, em um machimbombo queimado. Bom, mas cala, meu amigo, o que é um machimbombo? Machimbombo é uma forma de se dizer ônibus, então é uma particularidade aí do livro. Machimbombo é um ônibus, e que nesse caso ele está queimado e vai ser onde Muidinga e Tuahiri vão se abrigar durante alguns dias em sua caminhada pelo mato, pelas estradas, na terra arrasada que se encontra Moçambique no fim da Guerra Civil. E vai ser lá nesse machimbombo queimado que eles vão encontrar os cadernos de Kinzu. Vão ser cadernos escritos à mão, como se fossem diários, que foram escritos pelo Kinzu. E é aí que a gente vai entrar na questão do passado e vai começar a ocorrer essa oscilação. Então tem hora que vai tratar dos dois ali no ônibus queimado, tem hora que vai tratar sobre o Kinzu no passado a partir desse relato. E o Kinzu está na busca do seu lugar no mundo. Durante a Guerra Civil, ele vai estar procurando de onde eu sou, para onde eu vou, qual é o meu papel nessa sociedade. Então ele vai estar fugindo da maldição do seu pai, que o pai dele vai acabar morrendo, vai colocar uma maldição nele, e ele vai ter que sair da vila que ele nasce, vai procurar o seu lugar, vai procurar a sua missão. Ele começa querendo ser um Naparama, guerreiro da paz, um guerreiro da ordem, mas os Naparamas são considerados assim, mitos que podem ou não existir, então ele vai atrás disso, e ele acaba se vendo sem um sentido de caminhada. Ele vai pegar um barco, vai pro litoral, e é lá que ele vai encontrar um navio naufragado, onde vai estar a Farida. A Farida é uma jovem que também sofreu muito, que teve que sair da sua vila. Principalmente a vida de Farida vai começar com sofrimento, porque ela vai nascer gêmea com uma outra menina, que no caso é a sua irmã. E para os nativos africanos ali, você nascer duas gêmeas assim é uma coisa terrível, porque uma delas não pode viver enquanto a outra também estiver viva. Então só uma pode ser escolhida para estar viva. E aí ela vai ter que se separar da família e tal. E ela vai ser abusada sexualmente enquanto ela for adotada por um outro casal de colonos. E ela vai ter um filho que vai ser o Gaspar, fruto desse abuso. E aí ela vai ter que deixar o Gaspar num orfanato. O Gaspar vai acabar fugindo. Então a vida dela acaba se transformando num sofrimento pelo filho. E o filho dela vai desaparecer. E é então quando ela encontra o Kinzu nesse navio naufragado, que ela vai falar, olha Kinzu, vá atrás do meu filho. E o Kinzu vai pegar essa missão pra si. No começo ele vai estar meio receoso, mas depois ele meio que se encontra nessa missão. Ele fala, não, olha, é por meio disso que eu vou tentar me tornar um Naparama. E aí que ele vai atrás do Gaspar, que é o filho da Farida.
E aí durante a história do Kinzu, que ele vai estar relatando nos seus cadernos, ele vai encontrar a outra irmã da Farida, ele vai ter um relacionamento com ela também. Ele vai encontrar a todo momento acontecimentos mágicos que vão passar pela sua vida. Então desde a maldição do pai dele lá na vila quando ele era pequeno, até o próprio irmão dele, que pra eles protegerem, eles colocam o irmão dele num galinheiro. E o menino acaba se tornando uma galinha com o passar do tempo, de tanto ficar lá dentro, de tanto se tornar uma galinha mentalmente. Ele faz essa transição física. Ele também vai estar relatando a presença do fantasma português, que foi o homem que abusou da Farida. E o Kinzu também vai relatar a presença dos indianos, que vieram para Moçambique durante o período de colonização de Portugal, como é a relação deles com os africanos, como são os processos da Guerra Civil. Tudo isso a gente vai ver nos relatos do Kinzu. Enquanto isso, no presente do livro, lá no Majimombo Queimado, o Tuahir e o Muidinga eles vão estar lendo essas histórias, então cada capítulo vai ser em um espaço temporal. E eles vão estar tentando recompor a sua própria história, porque eles não sabem muito bem qual é o futuro deles e qual é o passado deles. O Muidinga foi encontrado pelo Tuahir muito doente em um campo de refugiados, e aí o Tuahir meio que começa a cuidar dele, começa a ter um zelo pelo menino, mas ao mesmo tempo ele não quer se aproximar, não quer que se torne uma relação muito pessoal, sabe? Vai rolar essa tensão entre o Tuahir se tornar um familiar mesmo, um parente do Muidinga, e o Muidinga vai cuidar do Tuahir quando esse ficar doente. Então vai ocorrer esse desenvolvimento de relações entre essas duas personagens. E aí a gente já pode pegar a representação de relações entre o passado e o presente de Moçambique, sabe? Que enquanto o presente está se formando, ele não deixa de se relacionar com o passado porque ele passou para chegar no futuro. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho sobre os spoilers. Provavelmente você não vai conseguir ler o livro. Se você leu o livro, se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou. Mas eu vou ter que falar do final do livro aqui. Bom, no final do livro, o Kinzu vai acabar morrendo. Por quê? Ele representa essa transição. Então em um determinado momento ele vai pegar um machimbombo, ele vai estar lá viajando com a sua mala, com os seus livros. E aí o machimbombo vai ser atacado por esses membros da Guerra Civil. Vão atacar o machimbombo com civis, vão matar todo mundo, vão botar fogo no ônibus. E aí o Kinzu vai acabar sendo assassinado, e a mala dele vai cair, os papéis vão se espalhar. E vai ser justamente esse ônibus queimado que ele tava, que o Tuahir e o Muidinga vão encontrar os cadernos dele. Então vai representar essa união entre o passado e o futuro. Essa questão de a Guerra Civil chegar e abarcar o passado do futuro, que é o Muidinga, que é a presença dele nessa transição. Então o Muidinga vai aprender muito com os cadernos, e aí o leitor ele vai perceber, por meio dessa transição, que na verdade o Muidinga ele é o Gaspar, ele é o filho da Farida que o Kinzu estava procurando. Então, querendo ou não, por meio dos cadernos, o Kinzu vai acabar encontrando o Gaspar, que é o filho da Farida, porque o Muidinga, que é o Gaspar, vai ler os cadernos, ele só não vai ter consciência de que ele é esse filho, mas ele vai acabar sendo encontrado e se encontrando, descobrindo o seu futuro ali. E aí o Tuahir, que é o velho, ele vai acabar ficando muito doente, vai acabar falecendo, o que representa esse fim do passado de sofrimento de Moçambique. A Farida também, e aí a gente fica com o Muidinga na história, o vivo, que vai representar esse novo futuro de Moçambique, que ao mesmo tempo é um futuro que aprendeu demais, é um futuro que sabe do passado que tem, é um menino que sabe do sofrimento pelo que passou, pelo que os outros passaram, e que quer mudar esse futuro da nação. Porém, é importante você ter noção de que mais importante do que os fatos em si da história, de que aconteceu isso, de que aconteceu aquilo, quais são a mágica aqui, quem morreu, quem não sei o que, é você pegar essa representação da história Terra Sonâmbula dentro desse caráter onírico e real que ela tem e tentar aplicar isso para Moçambique. O que cada coisa está representando ali dentro. Vamos fazer uma análise rápida agora sobre o livro. O espaço vai ser Moçambique, como vocês puderam perceber. Vai ser o litoral, vai ser as florestas, vão ser as vilas, as pequenas cidades, as estradas. Então Moçambique dá o aparato físico para essa coisa. E vai estar presente no nome, como eu falei, é a terra. A terra ali é Moçambique. Então Miyakoto está sempre se relacionando a essas questões. O foco narrativo vai ser em terceira pessoa com um narrador onisciente. Ou seja, o narrador ele sempre vai estar sabendo mais ou menos o que as personagens estão pensando, o que as personagens estão querendo
fazer. Isso só vai mudar durante a parte da leitura dos cadernos de Kinzu, em que em alguns momentos o Kinzu mesmo vai estar relatando o que ele viu, o que aconteceu, afinal ele escreve um diário. Em outros momentos, quando ele pergunta pra alguém, essa pessoa responde, essa pessoa toma um papel de narrador, e aí o narrador se torna em terceira pessoa e começa a fazer essa narração e tal. Você tem que ter muito em mente que esse livro, ele meio que vai refletir uma contação de histórias. O livro ele vai pegar essa cultura oral da África nativa e ele vai transformar isso em uma realidade. Então o Miyakoto vai escrever o livro como se fosse várias histórias sendo contadas. Então, por isso que existem diversos aspectos mágicos que são contados em determinados planos. Então, por exemplo, o irmão do Kinzu passando por um processo parece uma história que a sua avó contou pra você na fogueira, entendeu? São todos reflexos de uma cultura oral. A presença dos dois tempos dentro da obra, o tempo do Mindinga e o tempo do Tuahir, vai se passar em algumas semanas. Enquanto isso, o tempo relatado por Kinzu é um tempo de uma vida inteira, é um tempo de vários anos, então desde a infância dele, desde a morte do pai, até a sua própria morte nos seus cadernos. Como eu já falei, preste bastante atenção no título e você vai perceber essa união cultural, temporal entre o passado e o presente de Moçambique, quais são as perspectivas de futuro desse país. Essa é mais ou menos a pergunta que fica no final, que é representada por Muidinga. Lembre-se, deixe suas sugestões, críticas e dúvidas nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. E curtir também a página do Facebook, facebook.com/canal UlissesMRF. Além disso, vou deixar para você que é maroto aqui o link de um filme do YouTube, Sleepwalking Land, Terra Sonâmbula, uma produção atual sobre o livro do Miyakoto. Espero que vocês gostem. Valeu, muito obrigado e até a próxima!